Uma das coisas que mais me impressionam nesta adesão quase que majoritária da imprensa, da mídia brasileira, à oposição ao governo Bolsonaro, o que mais me impressiona, aliás, tem várias coisas que me impressionam neste sentido, mas uma delas é a seguinte: desde pequenininho papai ensinou, não faça trato com o escorpião. Me contava a fábula do sapo e do escorpião, que até as pedras, os cascalhos do fundo do rio conhecem. E desde então, eu, por exemplo, sempre evitei de fazer trato com o escorpião, porque sei que sempre que eu fizesse um trato com o escorpião, eu seria só um veículo. E aí, engraçado, veículo. O sapo, para o escorpião, é só um veículo. Ele não significa mais nada. Então, fazer trato com o escorpião é saber que vai tomar uma ferrada no final. Inexorável. E isso me impressiona, porque é fato. Este é um ditado, digamos assim, validado, porque é absolutamente verdadeiro. E me impressiona como a imprensa, os grandes grupos de comunicação, como Globo, RBS, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e outros, estão aderindo visceralmente, nuclearmente, a toda a bandalheira que a oposição brasileira e principalmente o PT entrega nas suas redações. Isso me impressiona porque são empresários experimentados, são pessoas inteligentes, gente que tem história, gente que não só tem história, como fez história, e mais do que tudo, viveu a história, inclusive os reveses da história. E ainda assim, insistem em fazer acordos com escorpiões. Eu fico impressionado, porque estas pessoas importantes que estão dirigindo esses grupos de comunicação deveriam saber que o pior inimigo que eles têm é a supressão da liberdade, entendendo-se, no que diz respeito a eles, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Impressionante como eles não se dão conta que sempre que eles apoiam o escorpião, não se dão conta que ali adiante serão os primeiros a perder a sua liberdade. E o que é mais impressionante é que isso foi dito, foi verbalizado em discursos do Lula e de outros próceres do petismo, da organização criminosa, portanto, do PT, em eventos aí disponíveis na internet. Então essas pessoas inteligentes, dirigentes de grupos de comunicação, insistem em derrubar um governo e aderir a uma organização criminosa de faceta escorpiônica que vai ferroá-los na primeira oportunidade que houver. Isso é realmente impressionante, e eu tenho vários amigos ou conhecidos que são dirigentes de grupos de comunicação, empresários do setor de comunicação, donos de grandes conglomerados de comunicação, e eles cometem esse erro achando, por exemplo, que estão nos Estados Unidos. Por quê? Lá nos Estados Unidos, a mídia americana, os grandes grupos, foram absolutamente contrários e visceralmente contrários ao Donald Trump. A diferença é que lá, esses grupos podem apoiar pensamentos de esquerda, porque o país é maduro o suficiente para não deixar acontecer uma ruptura constitucional, a exemplo do que a esquerda quer fazer aqui. Eu tô inventando? Não. José Dirceu veio há pouco aos microfones dizer que eles tinham que recuperar o governo mesmo que sem eleições. Quer dizer, apoiar este tipo de coisa, aqui no Brasil, nós temos aí os nossos sapos da mídia que estão apoiando. Mas nos Estados Unidos não tem isso. Mas eles estão achando que lá é aqui, aqui é lá, não é, meus amigos.
Fico muito surpreso com isso, porque todas essas pessoas que dirigem grupos de comunicação são viajadas. Sabem que ruptura constitucional aqui pode até acontecer. Lá não. Mas querem fazer o mesmo, editar o mesmo modelito de combate absurdo contra um governo republicano, que foi o Donald Trump, fazendo a mesma coisa aqui contra o Bolsonaro. Que aqui, fique aqui a minha ressalva. Eu não estou aqui defendendo o governo Bolsonaro. Eu estou defendendo um governo democrático, livre, transitório, que respeite leis e regras, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Chora quem quiser chorar, é o que ele está fazendo. Reclame-se do Bolsonaro, critique-se o Bolsonaro. Agora, do jeito que a imprensa brasileira está fazendo, é de uma estupidez sem precedentes, e uma estupidez coletiva sem precedentes, talvez provocada pela diminuição das verbas, né? As verbas de origem federal, e daí tem a pandemia para piorar ainda a situação. Quer dizer, a situação é precária dos grandes grupos de comunicação, é bem diferente dos tempos Faustos, mas eles acham que criticar o governo da forma como estão fazendo, nos grandes telejornais, nas capas de jornais, pode fazer, isso sim, pode trazer de volta o governo petista. E eles acham que este governo petista do escorpião vermelho não vai ferroá-los tão logo seja possível, até porque já foi dito e prometido. Então, se nós estamos procurando... eu tenho um detalhe importante aqui. E por que eu me especifico, por exemplo, pegar o caso da Rede Globo e aqui das suas afiliadas da RBS? Durante muitos anos o nome do jogo da Rede Globo começou como comunicação, telecomunicação. Não, telecomunicação não, desculpe, comunicação. Comunicação de rádio, televisão, jornal, né? Os multimeios, esses multimeios abertos que nós conhecemos, começou assim. Aos pouquinhos a Globo foi vendo que o nome do jogo não era esse, o nome do jogo chama-se Poder. A Globo não... O produto da Rede Globo chama-se Poder, submissão e poder, o que eu acho válido pela qualidade. Né? Só que o que aconteceu? A própria Globo começou a criar vetores de inverdades dentro da sua programação. As pessoas se deram conta. Juntaram com os canais novos das redes sociais, que a Globo poderia ter se apoderado das redes sociais. A Globo poderia ter sido uma empresa maravilhosa em termos de conexões, de múltiplas conexões, de interações. Não. Decidiu assim, eu sou o poder. Eu não sou um grupo de comunicação. Grupo de comunicação é SBT, é Record, é Bandeirantes, Rede TV. A Globo disse, não, eu não sou esses aí. Eu sou o poder. Ou eu mando, ou eu tô fora. E ela tá fora. Você entende a diferença de eu jogar um jogo dentro do jogo? E aí, aquela coisa do tipo assim, reinvente-se, né? Tem muito consultor, muito professor com aquela balela de fazer reinvenção. Sabe quem é que faz reinvenção? Os fracassados, os perdedores. Quem se reinventa é o perdedor. Porque o vencedor joga a regra do jogo. O vencedor inova o jogo. O vencedor inventa o jogo. Certo? Os perdedores reinventam. Criam regras para poder desequilibrar o jogo. Esses são os perdedores. A Rede Globo hoje atua como perdedora. A Rede Brasil Sul, aqui do nosso Rio Grande do Sul, atua como perdedora. As pessoas estão vendo, e quando eu vejo um perdedor em ação, eu fico triste. Porque eu não estou vendo mais um vencedor. Eu via um vencedor em ação, não vejo mais. E isso é por conta da sua reinvenção. Ou seja, tentar mudar as regras do jogo, dizer que sou eu que mando no jogo, quando não é verdade. O nome do jogo agora não é mais Rede Globo, o nome do jogo não é Poder, não da forma como vinha sido feito. E a Globo, estupidamente, poderia continuar sendo o que era, se apropriando, falando a verdade,
não bajulando lado A ou lado B. A Globo achava que podia fazer isso da forma como quisesse nesta sua reinvenção e se deu muito mal. E as outras estão indo atrás. O que nós vamos ter? Um jogo novo. Porque esse jogo aí, dessa forma como essa gente está jogando, eles já perderam. Lamentavelmente nós vamos perder também alguma coisa. Nós vamos perder produções de qualidade, nós vamos perder programação de qualidade que a Rede Globo tinha. Ela vai ter que ser agora enlatado em cima de enlatado, né? E coisas mais baratas, tal, estilo das outras, mas é melhor assim do que uma tentativa espúria de manter seu poder e ampliar seu poder de modo absolutamente anacrônico, burro, né? Cujo desfecho estaria lá na frente, né? Passeio com o escorpião. E é isso aí. Eu lamento tudo isso acontecendo. Gente inteligente, MBAs, Harvards, Cambridges e outras, gente com 8, 10 doutorados, mestrados, cometendo juntos o mesmo erro que uma criança sem comida talvez não cometesse, porque saberia com quem está lidando, e eles não sabem. Era isso, um abraço a todos.